Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos refletir sobre dois pecadores que encontraram o Senhor. No final desta reflexão, eu darei a resposta à pergunta 664 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Dois homens judeus tiveram encontros pessoais com o Senhor. Os locais dos encontros foram relativamente próximos, mas o tempo que separava os dois foi de 7 séculos. Suas reações ao se encontrarem na presença de Deus foram muito parecidas. As missões dadas aos dois foram semelhantes, mas houve uma diferença notável. Antes de falar sobre essa diferença, vamos observar os dois casos e seus pontos paralelos. Isaías e Pedro viram o Senhor. 740 anos antes de Cristo, Isaías viu a glória do Senhor numa visão. Ele descreveu detalhadamente tudo o que viu e ouviu quando foi levado nesta visão ao trono celestial de Deus. Viu serafins, evidentemente as mais elevadas criaturas, honrando o Senhor. Ouviu o hino de louvor que cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Cerca de 770 anos depois desse encontro, Simão Pedro, um pescador que se sustentava trabalhando no mar da Galileia, viu a glória de Deus pessoalmente. Ele não foi levado ao Senhor. O Senhor desceu até onde ele estava. Pedro já conhecia Jesus, mas o domínio desse homem de Nazaré sobre a natureza naquele dia foi a prova final necessária para que esse pescador reconhecesse que Jesus não era apenas um homem. Isaías e Pedro ficaram com medo por serem pecadores na presença de Deus. Quando Isaías percebeu que estava na presença do Senhor, ele se sentiu indefeso como pecador diante do Deus Santo. E ele disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. A reação de Pedro foi praticamente igual. Ele sabia que a santidade do Senhor consumiria um pecador. Quando percebeu a divindade de Jesus, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. Isaías e Pedro foram chamados para pregar a palavra do Senhor. Isaías foi chamado pelo Senhor para pregar a sua palavra e prontamente aceitou o convite. Diz Isaías capítulo 6, versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. E Jesus chamou Pedro para pregar a sua mensagem aos outros. E ele e seus sócios seguiram seu novo mestre sem hesitação. Diz Lucas 5, versículo 10 e 11, disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Muitas semelhanças entre esses dois casos de Pedro e Isaías, mas houve uma diferença de grande importância. Embora tivesse elementos otimistas sobre a salvação que seria oferecida séculos depois, a mensagem de Isaías foi uma de julgamento e condenação de um povo rebelde. Ele pregaria um povo desobediente para mostrar os motivos da sua rejeição pelo Senhor. Diz Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10,
Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. A mensagem de Isaías mostraria a gravidade do problema do pecado. A mensagem pregada por Pedro foi outra, pois ele anunciou as boas novas da salvação em Jesus Cristo. O que Isaías viu como esperança distante para resgatar os homens do seu pecado, Pedro pregou como resposta realizada. Disse no final da sua primeira pregação, após a ressurreição de Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Pedro continuou anunciando a mesma boa nova da salvação em Cristo. Capítulo 3, versículo 19, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Isaías, com sua mensagem, representa muito bem a função do Antigo Testamento. Mostrou o problema do pecado, ofereceu a esperança de uma resposta futura, mas não ofereceu a concretização desta solução. Pedro representa a mensagem do Novo Testamento. Ele pregava a mensagem como um dos apóstolos de Jesus, o Evangelho da Nova Aliança, a promessa da salvação realizada, salvação para os pecadores que voltam ao Senhor. Os encontros destes dois homens com Deus têm muitas semelhanças, mas graças a Deus pela diferença das suas mensagens, porque nós recebemos o benefício da mensagem da salvação realizada por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos agora às perguntas bíblicas e a prometida resposta à pergunta 664. A pergunta: a profecia que diz, nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes, aparece em quais dois livros do Antigo Testamento? Alternativas: A. Jeremias e Daniel, B. Joel e Oséias, C. Ezequiel e Amós, ou D. Isaías e Miqueias. A resposta certa, alternativa D. Isaías e Miqueias. Essa mesma profecia se encontra em Isaías capítulo 2, versículo 2, e Miqueias capítulo 4, versículo 1. Miqueias foi contemporâneo de Isaías. E a pergunta 665. Qual mulher, casada com um oficial do governo do rei Herodes, ajudava Jesus e seus discípulos? Alternativas: A. Joana, B. Drusila, C. Safira ou D. Maria Madalena. A resposta no final do próximo episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Isaías era um profeta importante do Antigo Testamento. Pedro, um apóstolo importante no Novo Testamento. Isaías mostrou o problema do pecado e apontou para uma esperança da resposta. E Pedro teve o privilégio de anunciar a resposta ao nosso problema do pecado, a salvação por meio de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.